Você alguma vez já parou para pensar na maneira que Deus te ama? Como é expressado o amor de Deus pelo ser humano na Bíblia, na Palavra de Deus? Existe uma maneira, uma fórmula, um jeito de entender, de calcular o amor que Deus tem por você? Eu acredito que não. E é isso que nós vamos aprender hoje em mais um vídeo do canal Na Presença de Deus. Meu nome é Silvio e desde já eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramado de forma abundante sobre você e sobre toda a tua família. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em um livro do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra, este versículo, o que mais me chama a atenção é a palavra tal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se você for parar para pensar, tal não é uma medida exata. Ou seja, não tem como calcular o amor de Deus. Não tem como calcular altura, largura, profundidade, comprimento, qual é o tamanho do amor de Deus. Até que ponto vai o amor de Deus por você? E não somente por você, mas por todos os seres humanos. Você sabia que Deus não faz diferença entre as pessoas? Que para Deus todos nós somos iguais? Que as diferenças foram colocadas pelo próprio ser humano? Que para Deus todos nós temos o mesmo valor, independente de cor, raça, independente de religião, independente de qual seja a região que a pessoa vive, mora, foi nascida, não importa. Ser humano para Deus é ser humano. A obra mais perfeita, a obra mais linda, mais maravilhosa que Deus criou sobre a face da terra. A tal ponto de estar escrito lá no livro de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. E aí a palavra do Senhor Jesus, ela nos traz, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas permaneça para sempre. E aqui a palavra do Senhor Jesus, ela diz assim: de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que que Jesus colocou essa palavra tal? Porque se você procurar o significado dessa palavra tal, você vai encontrar um significado difícil de ser encontrado, praticamente infinito, praticamente impossível de ser determinado pelo homem. É como se você chegasse, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, para você poder entender. Suponhamos que você chega numa padaria e você vira para o rapaz, ou para a moça, ou para a pessoa que está lá dentro atendendo e fala assim: me dá uma tal quantidade de pão para eu levar para casa. Ele vai olhar para você e vai falar assim: mas que quantidade é essa? Eu não sei, uma quantidade tal. Ele vai falar assim: meu filho, essa quantidade não existe. Você tem que falar quantos pães você quer, você tem que falar quantos quilos, você tem que falar alguma coisa para a pessoa poder pesar ou pegar aquilo para você, não é assim? Então, assim, esta palavra tal é impossível de ser calculada. Nós o chamamos de o imensurável amor de Deus. E eu quero repetir essa palavra para você, repetir esse versículo para você, para que você entenda. Porque Deus amou o mundo, olha bem assim, o que está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o grande amor de Deus por você. Não existe uma fórmula, não existe uma maneira de se calcular o amor de Deus. Então você que muitas vezes pensa que Jesus não gosta de você. Você que pensa, Deus não gosta de mim. Deus se esqueceu de mim. Meu filho, entenda uma coisa. Jesus morreu para que você tivesse direito à vida eterna. Ele morreu para que você fosse salvo. Ele morreu para que você tenha a vida eterna. Deus, ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, único e primeiro Filho, unigênito. Ele deu ele, Jesus Cristo, para morrer em uma cruz, para que você tivesse direito à vida eterna. Então toma posse da vida eterna. Toma posse, não deixa ninguém, nem nenhum espírito maligno, nem nenhuma pessoa, nem nenhum livro, nem nenhum filme, nem nada, nem ninguém colocar na tua cabeça que Jesus não te ama. Porque Jesus te ama. Eu vejo nos dias de hoje pessoas falando assim, Deus não se importa. Deus não está preocupado. Eu vejo tanta coisa no mundo, tantas guerras, fome, tantas pestes, tanta destruição. Mas você sabia que tudo isso tem uma explicação bíblica? Você sabia que nós estamos vivendo em um tempo que o próprio Jesus chama de tempos do fim? E que este tempo não é calculado? Nós estamos em um tempo que nós não sabemos quanto vai durar. Nós estamos em 2022 e eu não sei, não posso te afirmar até onde que nós vamos. Talvez vamos até 2030, 2040, 2050, 2100, não sei. Deus o sabe. O importante é que tudo que está acontecendo faz parte de um propósito de Deus. Jesus está voltando. E ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Ele não vai mais vir aqui em carne para pregar para ninguém. Carne que eu falo é o corpo humano, o ser humano. Nunca mais Jesus tomará de volta a sua forma humana. Ele está vivendo na sua, como que eu vou explicar, no seu corpo celestial. É impossível de Jesus voltar como ser humano. Ele deixou para pregar para você pessoas como eu, pessoas como os pastores, como as irmãs, igual os irmãos que estão na igreja, pregando a palavra de Deus, como os evangelistas, os missionários, e por aí vai. Homens e mulheres de Deus que estão aqui para poder pregar para você a palavra de Deus. E bem-aventurado é aquele que dá ouvido, bem-aventurado é aquele que aceita, bem-aventurado é aquele que procura servir a Deus. Eu me lembro de uma determinada irmã que estava numa igreja, frequentando anos e anos a igreja, e todo ano tinha batismo, as pessoas se batizavam e aceitavam Jesus, iam para a igreja, se tornavam membros, tomavam a Santa Ceia, aquela bênção, e essa pessoa nunca tomava uma decisão de servir a Deus. Nunca tomava até naquele momento uma decisão de servir a Deus. Então um dia o pastor chegou para ela e perguntou assim, irmã, tem muitos anos que você frequenta aqui na igreja, por que você não aceita Jesus? Por que você não se batiza? Por que você não muda de vida? Por que você não toma uma decisão com Deus? E ela respondeu, irmão, estou esperando Jesus falar comigo. A hora que Jesus falar comigo, eu tomo a minha decisão. E aí o pastor falou com ela, irmã,
Jesus já falou com a senhora. Já falou, irmão? Mas quando? Na Bíblia. Na Bíblia? Ah, tá, não, mas eu queria que ele falasse comigo pessoalmente, irmã. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é Jesus. Jesus, ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra de Deus. E ele disse que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, irmão. Foi Jesus que escreveu, foi Jesus que... Ele não escreveu, ele ditou. Mateus escreveu, Lucas escreveu, João escreveu, Marcos escreveu, Paulo escreveu, Pedro, os apóstolos, enfim, os servos de Deus escreveram. Mas foi o Espírito de Deus quem determinou que fosse escrito. Foi o Senhor Jesus que deixou para você esta palavra. E aí então aquela irmã pôde entender o grande amor de Deus na vida dela e que assim era a vontade de Deus e tomou uma decisão com Deus. Isto é o que eu espero que você faça ouvindo essa palavra. Aceite a Jesus como seu Salvador. Você que está afastado do Evangelho, volte. Eu não me canso de falar isso. Volte para Jesus, porque Jesus tem coisas maravilhosas a fazer na tua vida. E você que já está firme na presença de Deus, continue firme, porque grande obra Deus tem a realizar na tua vida, ainda mais do que Deus tem feito. Como diz a palavra de Deus, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou do que aquilo que nós pedimos. Que Deus, que o Espírito Santo possa falar melhor no coração de todos vocês. Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Se inscreva no canal, nos ajude a fortalecer este canal. Clique nesta palavra escrito inscrever-se, que está aí na barra de baixo do vídeo. Se você estiver vendo também na horizontal, tem jeito. É só você clicar na marca d'água SN, que está aparecendo aí para você durante toda a exibição deste vídeo. E você também estará se inscrevendo no canal. Curta, deixe seu like, comente. Se você tem alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, deixe aí nos seus comentários. Em nome de Jesus, estaremos te respondendo. É um prazer muito grande ter você aqui em mais um vídeo do canal Na Presença de Deus. Que Deus vos abençoe a todos de uma forma maravilhosa. Eu quero te pedir desculpa caso durante os meus vídeos você ouça algum barulho, porque sempre tem obra aqui perto da minha casa e isto é comum, né? Estamos fazendo um trabalho voluntário para a obra de Deus. Ainda não temos um estúdio próprio de gravação e é comum sair de vez em quando aí um barulho de carro, de moto, um cachorro latindo, alguém batendo numa parede, né? Isso é comum. Mas saiba que tudo é feito com muito amor e muito carinho para edificar a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.